Eu posso citar aqui alguns exemplos de burocracia das empresas, né, que eu vivo isso na prática, nos processos de importação e despacho em Sina. Então, muitas vezes, o importador ele demora a enviar o documento para o despachante, deixa para enviar de última hora. Muitas vezes, ele só informa o processo quando chega, quando a carga já está no porto. Ou seja, tudo isso é um processo burocrático que atrapalha o trabalho da outra ponta lá. Então, assim, a gente pode citar aqui diversos exemplos, né, de que ficar reclamando do governo, o governo não faz isso. Eu costumo dizer o inverso, assim. A Receita Federal ela é ágil. No final de contas, ela consegue ser muito prestativa, muito ágil. E as pessoas não conseguem olhar o próprio umbigo. E muito tecnológica. E muito tecnológica. E ela não consegue observar o próprio umbigo. Ela fica criticando a Receita Federal e não se ajusta a ter processos mais ágeis. Então, eu acho que realmente a pessoa tem que ter essa autoanálise, né, para poder não ficar, como você bem falou, da filosofia estoica, não ficar culpando onde você não pode interferir. Você não tem domínio nenhum sobre o governo, a não ser votar. Né? Ô, Edmilton, você vota mal. Você sabe qual é o segredo do sucesso? Qual? Não sei também, mas o do fracasso é ficar terceirizando a culpa para outras exatamente. coisas, entidades. Esse é o segredo do fracasso. Como a inteligência artificial e o uso de dados estão mudando a rotina dos profissionais de comércio exterior. E a gente pode falar aqui de IA generativa, ChatGPT, etc., automação de tarefas repetitivas também, né? Como é que isso está sendo usado na prática aí, vocês que acompanham vários importadores? Cara, é uma coisa raiz, né? Essencial, essa estrutura de gestão dos dados e da informação. Né? A partir do momento que, por exemplo, vamos voltar lá na pergunta 1, o avanço, a revolução ou a transição digital. Enquanto as empresas ainda não entrarem nesse contexto na realidade, entrar na transição digital para poder sair do papel, para poder sair da planilha, não tem governança, não tem gestão e você não alcança os dados. Se não chegar aos dados, a inteligência artificial não tem como agir. Então, hoje, para você utilizar todas essas ferramentas que toda essa revolução tecnológica pode trazer para a gente, é muito importante que haja uma gestão sobre isso, e de maneira completa, para que os dados nasçam em um lugar e finalizem realmente em estrutura e informação. Então, isso, para mim, eu acho que é a base para o comércio exterior, a partir de hoje, né, se moldar dentro disso. Posso dar um exemplo prático. Hoje a gente tem, dentro do novo processo de importação que você mesmo citou, a catalogação de produtos. Então, para você catalogar os produtos, claro que você precisa saber os atributos, estar em contato, por exemplo, com o engenheiro de produção, né, dos produtos que você tem hoje, da fabricação, com o seu exportador, para poder entender toda essa atribuição. Mas, às vezes, você também precisa dos dados de quais importações e quais produtos você importou para que eles sejam catalogados e você tenha um faseamento dessa catalogação para poder emitir a do INPE. Então, estou dando uma importância de dados, né, que não é vista, que não é entendida, e nesse mesmo contexto do novo processo de exportação, também dá para trazer o porquê que a Receita Federal está fazendo isso, para essa padronização da catalogação dos produtos, para se transformar em mais ágil, mais resolutiva ali em todas as importações, as operações, para que seja mais rápido esse desembaraço. Até se diz, né, a questão do desembaraço sobre águas. Então, o catálogo de produtos ele realmente vem para poder simplificar para todos que pensam que é uma burocratização, por exemplo. Então, é mais uma ideia onde o dado está agindo de maneira prática para poder padronizar e trazer agilidade. E aí, sim, utilizar infinitas inteligências artificiais, consumir essa informação. Né? Eu vou aproveitar, então, o gancho aí, sair um pouco do protocolo, fazer uma pergunta extra aqui, exatamente sobre essa questão. Essa transformação que a Receita propõe, né, no novo processo de importação, até que ponto isso realmente é para facilitar ou, de repente, é uma forma que eles têm de saber dos produtos que o importador importa antes dele importar e aumentar a fiscalização? E aí vem uma dúvida que, essa dúvida, inclusive, paira sobre alguns despachantes aduaneiros mais Caxias ali, mais céticos, que vai chegar ao ponto que a Receita Federal ela já vai estar praticamente dentro do RP do importador. Aí aproveito, já que vocês, para tirar essa dúvida para a gente que tem sobre isso, porque existe essa integração entre sistemas e a Receita Federal. Então, realmente existe essa possibilidade da Receita Federal ter acesso a esse estoque dentro do sistema das empresas, e aí vai ter uma ferramenta de fiscalização que não é devida de acordo com o que deveria ser para importação. Né? Então, seria um outro patamar de fiscalização. Já tem. Não é dentro do RP das empresas, mas toda vez que você emite uma nota fiscal, entrada ou saída,
a Receita está controlando se você está vendendo aquele produto, comprando ou vendendo um produto. Então, em teoria, ela sabe seu estoque. Ah, mas aí eu tenho transformação de produto, bloco K, SPED fiscal, transformação de produto. Eu comprei fábrica de bolo, comprei leite, farinha, fermento, limão, juntei e fiz um bolo de limão. Isso vai no SPED fiscal. Então, assim, em teoria, eles já sabem o seu estoque, já sabem por quanto você comprou, por quanto você vendeu, né? Tudo, quanto você tem em estoque. Hoje, ele poderia chegar na sua empresa e falar, olha, eu quero ver os 50 litros de leite que tem no seu estoque. Ah, mas como é que você sabe? Aqui, ó, movimentação, SPED, pá, tem 50 litros de leite. Ah, tem 100? Onde é que você comprou os outros 50? Já sabe. Tu acha que vira uma questão ali de as empresas entenderem também que tentar usar subterfúgios, cara, isso vai acabar. Isso vai acabar. Assim, cada vez mais a fiscalização vai aumentar, que vai facilitar para quem trabalha certinho. Uhum. Vai facilitar. Essa é a parte bonita do discurso, vai facilitar. Mas sim, a fiscalização vai aumentar. Quem trabalha errado, cara, vai começar a ter problemas. Acho que vão começar a ter muito mais autuações. A tendência é essa. Tá? Então, o convite que eu faço é que é o seguinte, olha, o negócio de vocês tem que ser viável, independente, tem que ser viável pagando todos os impostos certinho. Tem que funcionar pagando todos os impostos. Se não funcionar, desculpa, mas é um negócio ruim. Assim, não serve. As empresas têm que se adequar, têm que fazer esse trabalho de conformidade realmente. Eu costumo dizer que o novo processo de importação ele tem uma embalagem, que é a facilitação do comércio, né? Mas por dentro é um sistema robusto de gerenciamento de risco. Inclusive, o superintendente da Receita Federal Nacional, que é o Fabiano Coelho, não sei se eu troquei aqui o cargo dele, mas ele, hoje em dia, quem manda nesse novo processo de importação é ele. E numa das lives ele falou, né? A gente vai ser radical na facilitação e também radical na fiscalização. É isso. Então, ou seja, e aí a regra do jogo vai ficar igual para todo mundo. E a melhor coisa. E melhora a competitividade. Eu sou a favor, eu sou favorável realmente a essa conformidade das empresas e que procurem trabalhar de forma correta, porque isso facilita muito o trabalho. Se você tem uma formação de custo, de preço, que você consegue ter uma margem de lucro legal, pagando os impostos, todas as suas despesas, que não são poucas, e você consegue ser competitivo no mercado, mas aí chega um outro lá que subfatura e vende pela metade do preço que você vende. Como é que você vai competir com um cara desse? Olha, eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte, a gente veio aqui para o podcast e pegamos um táxi, certo? Uhum. E usamos aplicativo. Quando não tinha aplicativo, não tinha algoritmo, a gente poderia pegar o mesmo táxi e esse cara fazer um caminho superfaturado, um caminho diferente, né? Dar a volta. E a gente ficava meio que vendido. Porque assim, cara, será que esse é o melhor caminho? Por exemplo, você veio de Pernambuco, de repente não conhece os detalhes do Rio de Janeiro. Cara, será que esse cara está me dando a volta ou não? E aí é por isso que a gente delega a confiança para os algoritmos. É o que a gente faz. Delega a confiança dos processos para os algoritmos. Positivo ou não, erra, óbvio. Mas é o que a gente está fazendo. Por quê? Porque a gente confia que é a mesma regra do jogo. Entendeu? Se você pedir, eu pedir, o Luiz pedir táxi do mesmo lugar, ao mesmo momento, de uma mesma origem para o mesmo destino, ele vai dar o mesmo trajeto e o mesmo valor. Uhum. Então, assim, as regras estão claras dentro de um sistema informatizado. E a gente, como sociedade, cada vez mais está confiando nisso. E eu acho que esse movimento da Receita é isso, sabe? A gente está confiando que a fiscalização cada vez mais ela vai ser feita por algoritmo, de uma forma igual para todos, independente de quem seja. Porque sem conformidade e padronização a gente não consegue avançar com agilidade, simplificação, tudo que até propriamente a Mainô vende, né? Então a gente sempre precisa padronizar. Quando a gente entra, por exemplo, dentro de uma empresa que ela não possui um RP, a primeira obrigatoriedade que ela se sente é de colocar as informações dela padronizadas dentro de processos. Sem isso, ela não consegue ter os ganhos e as vantagens, por exemplo, que a gente vende como os valores do nosso sistema. Então, eu digo do nosso sistema, mas isso se replica para o modelo da Receita Federal também, quando ela tem o objetivo de trazer agilidade, conformidade, padronização dessas informações, e aí sim a gente vai conseguir andar muito mais rápido. Eu recentemente contratei uma consultoria para aplicar um sistema de BI lá na Ribeira Mundial. E aí o consultor falou assim, olha, você não vai contratar o BI, porque o BI é a ponta do iceberg. A gente vai ter que trabalhar todos os dados que você imputa em sistema e em demais situações também.
E aí a gente fez todo um mapeamento de processos, mapeamento de risco, os POPs e etc., para adequar toda a minha empresa para que a gente conseguisse alimentar de forma adequada para que o BI refletisse a realidade. Exato. É um espelhamento.